Olá, eu sou André Miceli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos conversar sobre a União Europeia e privacidade. Mas, para ajudar a gente a entender essa história toda, convidamos o Fabrício da Mota Alves, que é advogado, professor, representante do Senado no Conselho Nacional de Proteção de Dados e nosso colunista aqui na MIT Technology Review Brasil. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Quem vai colocar o pano de fundo para a nossa conversa é um artigo que saiu na Technology Review americana e está traduzido aqui na nossa Technology Review, escrito pela Ana Artiushina, que fala sobre a União Europeia estar lançando um mercado para dados pessoais. E aí, a gente vai discutir o que isso significa para a privacidade. Numa mudança radical de estratégia, a governança da União Europeia lançou o projeto Trusts, que promove o compartilhamento dos dados como se fosse um dever cívico. A União Europeia sempre foi uma direcionadora de tendências no que diz respeito à regulação de privacidade e a GDPR, ela sempre inspirou leis no mundo inteiro. Essa nova estratégia sugere uma abordagem radicalmente diferente do que vinha sendo executado e direcionado até agora e entende que os dados podem ser monetizados. A ideia é lançar um mercado pan-europeu de dados pessoais. O projeto Trusts é uma iniciativa que deve ser implementada até 2022 e a gente vê essa mudança, segundo a autora do artigo, essa mudança de visão. A Data Trusts foi proposta pelo Tim Berners-Lee lá no projeto Solid, o Social Linked Data, onde ele propõe que cidadãos possam coletar dividendos a partir dos dados. Os cidadãos disponibilizam seus dados para as empresas e, em troca, há uma forma de pagamento. O projeto Trusts ainda, no texto, segundo a autora, ainda não é muito claro sobre como se vai garantir transparência nesse processo e nem qual vai ser esse modelo de monetização. E aí a autora vai, enfim, versando sobre o fato e coloca questões como o que aconteceu nos Estados Unidos há relativamente poucas semanas, quando o Congresso ouviu os líderes das 4 maiores plataformas de publicidade e aponta algumas diferenças de visão entre o que a União Europeia teve até então e a visão americana. De uma maneira geral, existe a visão nos Estados Unidos que os dados são, de alguma maneira, mais associados à empresa que produziu esses dados. A União Europeia até agora sempre teve a visão de que os dados eram quase que um direito humano, ou seja, pertenciam ao indivíduo, e tem uma abordagem chinesa que associa os dados, o uso desses dados ao Estado. A gente ainda não consegue saber exatamente qual vai ser o valor gerado por esse projeto e a autora termina dizendo que só o tempo vai dizer se vamos garantir essa promessa, se essa vantagem, o valor vai realmente ser entregue. Queria perguntar para o meu amigo Carlos Aros, quanto custam os seus dados? Olha, no cenário atual, não muita coisa, né? Tem um monte de empresa aí fazendo o que quer com ele, eu não recebi nada. Eles estão ficando milionários e eu só estou participando disso, sou um sócio dessa empreitada dos gigantes da tecnologia, das redes de farmácias, da concessionária, de tudo quanto é lugar, e eu não participo de nada na receita que é gerada. E pensando na proposta, é interessante, aliás, né, André, já tivemos várias conversas a respeito
disso, de como as pessoas poderiam ser remuneradas, né? Receber os dividendos aí pelo uso dos dados, pela receita que é gerada a partir do uso dos dados, e é um caminho. Há uma série enfim, de dúvidas a respeito de como isso se viabilizaria, especialmente porque você tem que abraçar a sociedade como um todo, você tem que incluir todo mundo nesse mesmo balaio e entender que isso não é algo que está relacionado única e exclusivamente às empresas de tecnologia. A gente está falando sobre todos os setores. Os dados hoje são as bases de sustentação para todo e qualquer negócio. E aí, acho que vale a pergunta para o Fabrício da Mota Alves, que é o nosso convidado aqui nesta edição do nosso podcast, que é o seguinte: Fabrício, você que acompanha esse debate sobre proteção de dados pessoais, sobre privacidade no mundo todo, vê com bons olhos iniciativas como essa que esse artigo se propõe a discutir? Oi, Aros, André, prazer estar aqui com vocês. Olha, eu tenho uma resistência muito grande de dar uma opinião sobre o que é bom e o que é ruim, sobretudo quando a gente não tem tanta informação disponível. Eu sou muito cauteloso nesse aspecto, porque eu vejo que muito do que nós estamos vivendo é fruto de transformações sociais, né? E esse movimento da União Europeia, ele é muito curioso, vou colocar dessa forma, ele é muito curioso. Sobretudo porque a própria União Europeia, como o André mesmo colocou, ela reconhece expressamente o direito à proteção de dados como um direito fundamental, né? A Carta de Direitos Fundamentais da Europa, ela prevê, em um dos seus artigos, o direito fundamental de proteção de dados de todo cidadão europeu. Então, não deixa de ser curioso agora você observar um movimento muito forte, inclusive, porque isso já é fruto de discussões já de alguma data, um movimento no sentido de, vamos agora pegar isso que nós entendemos que seja um direito fundamental, mas que tem um substrato, que é a informação, que é o dado em si, e vamos delegar a exploração desse dado para uma espécie de monopólio público, né? Acho que a proposta é muito próxima disso. E talvez o que a gente deva tentar entender é o contexto em que tudo isso se dá. Eu percebo muito que há uma intenção... Bom, primeiro, há um reconhecimento de que o mundo não está conseguindo lidar com as Big Techs. O mundo está tendo dificuldades de lidar com as Big Techs, que foram construídas e que se potencializaram em cima da exploração de dados pessoais. São empresas privadas que cresceram ao ponto de se tornarem gigantes de poder econômico, mas não somente isso, né? Acho que a grande questão em torno dessa discussão é o poder que se extrai do dado em si, para muito além de um poder econômico. E eu acho que essa visão que a União Europeia tem de ser observada, porque, veja, a regulação de dados pessoais no mundo está se transmutando para a regulação europeia. Então, pode-se dizer que a União Europeia está se tornando o regulador mundial de dados pessoais. O Brasil tem agora a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que é um fruto escancaradamente explícito da visão da Europa. Não da Europa, da União Europeia. E você observa que isso ocorre em vários outros países. Os Estados Unidos mesmo, que sempre foram, não vou colocar como antítese, porque não seria correto, mas que os Estados Unidos sempre foram um locus de atenção em relação à flexibilidade no tratamento de dados pessoais e na privacidade do indivíduo, já está discutindo ele mesmo uma lei, o CCPA, né, a lei californiana de proteção do consumidor. Ela é uma norma, não é idêntica e não é inspirada, mas é uma norma que traz muitos elementos da própria GDPR em relação à visão de proteção do indivíduo e dos seus dados. Então você vê que isso está contaminando, porque do CCPA já estamos agora discutindo o COPRA, que é uma proposta de nacionalização, federalização
da regulação de proteção de dados. Então, já se discute no Congresso norte-americano uma lei nacional de proteção de dados, já se discute lá também um órgão, que não será o FTC, um outro órgão para gerenciar os dados pessoais. Então, enfim, eu vejo que há uma influência muito forte. Então, a União Europeia tem que ser observada mesmo, o que ela faz, o que ela propõe, nesse aspecto especificamente, porque ela é uma liderança mundial nesse ponto. E aí chegamos à grande questão: por que isso tudo está acontecendo, né? Eu vejo que é uma forma de tentar transferir esse poder, né? Me parece que é um jogo muito mais político do que propriamente econômico, claro, sem deixar de ser econômico, de transferência do poder para quem realmente deva dele cuidar. Tirar os dados das grandes empresas, deixar os dados no controle estatal, no controle público, e controlar essa informação. E há uma certa inteligência estratégica nessa proposta. Então, de novo, não acho que seja bom e nem acho que seja ruim. Eu só vejo como mais uma dessas reorganizações geopolíticas que a gente tem observado no mundo. E cada vez mais isso fica evidente. E nesse ponto, eu acho que o grande recado para o Brasil, que ainda está engatinhando nesse aspecto, vai na direção de que, olha, preste atenção no dado, porque se você não está levando a sério a LGPD, se você não está levando a sério a NPD, enfim, você não está enxergando o que está acontecendo no mundo, porque o mundo já está discutindo ali a versão 7.0 da discussão de proteção de dados, enquanto vocês estão aqui ainda começando essa brincadeira. E eu acho que isso tem que ser levado realmente muito a sério e urgentemente, viu, Aros? Eu acho que tem que ser para ontem. Ô, Rafa, deixa eu botar o Rafa aqui na conversa. Nesse contexto de diferentes visões sobre os dados, para facilitar essa visão China, Europa, Estados Unidos, você que é um amante da cultura chinesa, acompanha os chineses aqui também ou tá mais para Europa ou Estados Unidos? André, eu sou 100% pró-Europa. Quando eu li esse artigo, eu achei ele meio estranho, quase que discordando ali da autora do artigo, e depois eu fui aos textos, né, da União Europeia que tratam desse assunto. E eu tive um entendimento muito positivo. O que a União Europeia está tentando fazer, e aí é exatamente o que o Fabrício estava tocando agora há pouco, eles estão muito na vanguarda. Eles foram líderes com a GDPR, com a lei lá de proteção de dados deles, e eles já estão olhando para o futuro. Então tem um documento que eles falam de internet das coisas, eles já estão preocupados com os dados dos equipamentos, eles já estão preocupadíssimos com a concentração de poder de empresas norte-americanas no que diz respeito à nuvem de dados. A Europa não tem empresas que fazem esse tipo de serviço, então eles sabem que são dependentes da infraestrutura de outros países que não das empresas europeias, e eles querem, com esse movimento, empoderar o cidadão. É como se eles soubessem que não dá para vencer o jogo do mercado, os dados continuarão sendo comercializados, continuarão sendo usados para gerar o que eles chamam de uma economia ágil de dados, e aí, se você não tem como fazer com que esse mundo pare, pelo menos que a gente entre nesse mundo com empoderamento. Então, a ideia é dar ao cidadão o direito de comercializar os seus dados, de dar acesso aos seus dados, não só para fins comerciais, eu acho que isso não vai gerar, ninguém vai viver de vender dados, mas é mais nesse sentido de empoderar, até mesmo para que você, por exemplo, ceda dados públicos. A gente teve aqui uma discussão no mundo e no Brasil se os dados pessoais de celulares, por exemplo, poderiam ser usados para fazer monitoramento de governos e saber se as pessoas estão com Covid, quem tem mais probabilidade de ter contato com alguém de Covid, a partir dos dados dos celulares. É esse tipo de reflexão que está sendo feita na União Europeia. O grande ponto para mim que deve ser pensado e questionado é como essa autoridade, seja uma autoridade nacional, seja de empresas privadas que podem fazer esse papel de intermediários, né? Você cria ali tipo um token,
uma base de dados e diz para quem você vai dar acesso, a que preço, a que condições, esse tipo de sistema, e aí sim a gente tem que olhar para a China, se isso em algum momento cai na mão de governos autoritários ou de empresas monopolistas. A gente está tendo uma discussão mundial de monopólio, de práticas anticompetitivas. Então, se esses intermediários eles começam a usar de maneira errada essa proteção de dados, essa intermediação, fica ruim, não resolve nada, você está trocando um problema pelo outro. Talvez a solução, e aí eu acho que é por aí, seria criar mecanismos bem descentralizados, autônomos, no sentido do blockchain, mas isso é uma discussão lá para frente. Ou seja, resumindo, a ideia eu acho muito boa. Se ela vai ser aplicada da melhor forma, não sei, porque a própria GDPR que está rolando na União Europeia não está conseguindo ser executada, porque eles mesmos admitem que não há mecanismos para controlar, né? Voltando aqui para o Brasil, a gente está vivendo aí um problemão. Temos a nossa LGPD, a nossa própria lei, que foi inspirada na europeia, que está, entre aspas, valendo, mas tem uma série de buracos, e eu queria até ouvir do Fabrício, como é que a gente está no Brasil, né? A gente parecia que estávamos na frente, na vanguarda, junto com a Europa, mas de uma hora para outra, a gente ficou para trás, né? Mas é exatamente esse o ponto. Nós tivemos aí uma visão interessante, a gente conseguiu uma mobilização social, política, criamos a LGPD, mas afinal de contas, quão importante uma legislação, quão importante uma legislação pode ser? Tanto quanto a sua execução. Na verdade, esse é o ponto. E como está a execução da LGPD no Brasil? Claro, a lei não está em vigor perfeitamente, não seria nem justo a gente cobrar execuibilidade de legislação que não está vigente. Mas o ponto não é esse. O ponto é, nesses 2 anos aí de vacância da lei, que foram conferidos pelo Congresso, para que a sociedade, o que inclui também o próprio Estado, o próprio governo, pudesse se organizar em relação a isso, como é que nós estamos hoje? Bom, o primeiro ponto que eu queria colocar, eu sempre faço questão de fazer esse desabafo, e infelizmente ele não ecoa, mas eu continuo insistindo. Estamos discutindo políticas públicas baseadas em regulação de dados sem dados. Isso para mim é um absurdo, sem tamanho. Não temos nenhuma pesquisa, nenhuma estatística, nenhum órgão oficial do governo, nenhuma instituição de credibilidade nacional realizando pesquisas sobre a quantas anda a aderência dessa legislação na sociedade. Estamos falando já na terceira prorrogação da lei, da entrada em vigor da lei, sem saber quantas empresas no Brasil estão adequadas, sem saber quantos órgãos públicos, quantas prefeituras, quantos cartórios. Não temos nenhuma informação, nós vivemos um apagão de dados, mas vamos legislar sobre eles, vamos insistir, mas sem dados. Então, assim, isso é um desabafo que eu sempre faço questão de fazer, porque para mim demonstra a falta de racionalidade pública, e vou colocar até social, em termos de planejamento estratégico. O Rafael colocou aí a relevância desse debate na Europa. Quer dizer, a Europa já está olhando 20, 30, 40, 50 anos lá na frente. Nós não conseguimos olhar nem para trás nessa questão. Então isso fica muito difícil de a gente fazer qualquer tipo de projeção. É como se eu tivesse que opinar sobre uma pequena família cuja governança doméstica é caótica e eu tivesse que dizer, olha, como é que vai estar essa família daqui a 10 anos? Eu diria provavelmente que há um risco imenso de ter desemprego, de ter divórcio e uma série de outras consequências que a falta de planejamento pessoal de cada indivíduo ocasiona num grupo qualquer, que seja um grupo familiar. Então projeta isso para uma instância macro como a sociedade. O risco é esse. Nós não temos. Então como é que estamos hoje em termos de LGPD, em termos de proteção de dados? Estamos num cenário caótico ainda, não há um controle, não há uma rédea nesse assunto. Nós não temos uma visão que eu acho que deve partir do Estado. Eu vejo que o Estado tem um papel preponderante nesse aspecto. Deve partir dele a visão de política pública de proteção de dados, de política estratégica, de defesa estratégica
em termos de dados. Nós estamos aqui vivendo a pandemia, estamos vivendo uma transformação digital forçada, né, uma expressão que eu acho que é muito pertinente, mas não há nenhum debate majoritário, abrangente, ampliado, em termos das condições de seguranças mínimas que isso deveria provocar. Eu vejo algumas empresas públicas, algumas estatais, eu vejo alguns bancos públicos que estão preocupados muito com isso, porque já tem uma governança de informação, de dados, não só dados pessoais, mas de dados em geral, em função dos seus setores de atuação já são bastante regulados. Então, existe uma preocupação mínima em relação a isso. Claro que segurança cibernética é uma preocupação que o governo também está atento. Mas, enfim, ao mesmo tempo, a gente observa um nível de vazamento de informação cada vez maior. Agora mesmo estamos tendo um debate sobre quem seria a melhor autoridade de dados, né? O CAD será a melhor autoridade? Perfeito, o debate é muito legítimo, o CAD tem uma capacidade imensa, mas não é disso que trata. A questão é como que esse debate foi trazido a público? Por força de um vazamento. Então, a medida provisória lá atrás, que criou a autoridade em 2018, a lei foi sancionada em agosto, a medida provisória veio em dezembro, um dos últimos atos do presidente Temer. Ela vazou 2 dias antes de ser publicada no Diário Oficial. Então, assim, como é que a gente consegue imaginar que esse país vai levar esse assunto a sério com essa visão, com essa realidade, aliás, não é com essa visão, com essa realidade atual? É muito difícil a gente discutir isso. Volta e meia você tem notícias de prefeituras, até de delegacias que foram invadidas por hackers, ransomware e vários outros problemas típicos da custódia de dados, de informação que a gente observa. Então, os gaps são muito grandes, Rafael. São muito grandes e eu acho que precisamos realmente de pessoas que estejam preparadas para elaborar essas políticas e implementar essas políticas, porque hoje eu não acho que isso esteja com uma aderência muito grande, não, sabe? Essa questão da privacidade, da segurança e da solução que o Rafa apontou, evidentemente privacidade e segurança vão ser uma questão importante nesse processo, inclusive se a gente levar em consideração espionagem entre países, vide o que supostamente aconteceu agora em relação à vacina da Rússia, todo esse imbróglio que, enfim, a humanidade está vivendo. O Solid, o Social Linked Data, o projeto do Tim Berners-Lee, que, enfim, tem bastante autoridade para falar sobre o assunto, afinal, montou o projeto sobre o qual se baseia a própria internet. O Solid tem essa pegada, Rafa, de descentralizar, de usar uma espécie de blockchain para armazenar os dados. Enfim, se você se interessar pelo assunto, que nos ouve, acessando solid.mit.edu, você entra na página do Solid lá no site do MIT. E para a galera do desenvolvimento, tem Solid no GitHub. Em github.com/solid dá para baixar e ler as especificações, fazer teste, olhar o código. Tem ali um pouco do cheiro que o inventor da internet propõe para resolver essa questão. O próprio MIT tem falado muito sobre a dificuldade de se emplacar essa visão, mas talvez o que falte seja o Estado ou a União Europeia ou alguém que tenha essa autoridade, no fim das contas, de chancelar um projeto como esse, uma visão como essa. Talvez não vai ser, e provavelmente não vai ser exatamente o Solid se prevalecer essa visão da União Europeia, mas alguma versão parecida com isso. E eu também entendo que essa centralização é bastante perigosa para os dados. Ouvindo vocês comentarem, enfim, as visões de vocês e tudo mais, eu fico pensando o quanto tem um aspecto fundamental aí nesse processo que envolve proteção de dados, que é a consciência do próprio cidadão sobre os dados que ele gera, sobre as informações que a partir das ações dele são utilizadas. A gente está assistindo
ao Facebook ser muito questionado por isso, já foi multado na União Europeia, já foi nos Estados Unidos. O Mark Zuckerberg teve agora uma nova rodada de depoimento à Federal Trade Commission, falando sobre as ações da empresa, e claro, sempre volta a questão das ações, uso dos dados, mídia, o Cambridge Analytica sempre fica como uma sombra e tudo mais. E aí você tem outras empresas que acabam também entrando nessa mira. Mas me parece que tem um outro lado dessa história, que para alguns países é uma questão um pouco melhor resolvida, mas eu não vejo também como algo 100% definido, que é o aspecto da educação digital. A gente fala muito sobre educação digital, mas parece que é algo distante, que é algo que está apartado do dia a dia, do estabelecimento de uma rotina das pessoas que vivem essa vida conectada. Ou seja, a maior parte da população. A educação digital, ela tem que começar desde muito cedo, no primeiro contato com as tecnologias, e ela não diz respeito só a você se proteger de um ataque hacker. É sobre como você se comporta nesses ambientes, sobre ter noção dos efeitos, das causas e dos efeitos. E a LGPD, eu cheguei já até a comentar isso também, a LGPD, para mim, traz um debate importante sobre essa conscientização, sobre o papel de cada um de nós enquanto agentes da proteção de dados, né? Quando a gente vê iniciativas como essas sendo discutidas, vê a União Europeia colocando sobre a mesa, trazendo outros atores para esse cenário, claro, tem todos os aspectos que vocês mencionaram. O Rafa fez uma descrição excelente sobre as implicações, mas eu acho que a gente não pode perder de vista que, independentemente da resolução que se chegue lá na frente, tem um ponto importante, que é o debate foi levantado. As pessoas agora já começam a falar sobre o assunto. Saiu uma pesquisa recente, a gente ainda precisa avançar muito. Tem menos de 5, 6% da população que sabem exatamente o que é a proteção de dados. Isso falando no Brasil. Há outros indicadores sobre o mundo, mas veja, a gente precisa avançar nesse aspecto importante da educação e da conscientização, porque ele é tão fundamental quanto a lei. Porque as pessoas não tiverem a consciência de que um programa como esse que está sendo proposto pela União Europeia existe, de que há um marco legal aqui no Brasil sobre proteção de dados, elas não vão fazer nada a respeito, né? Não serve de nada criar tudo isso sem que a gente discuta numa esfera um pouco mais mesa de bar, né? Os assuntos eles se tornam realmente importantes quando eles estão sendo discutidos na mesa de bar. O Supremo agora já tem a sua composição discutida na mesa de bar, todo mundo sabe o nome dos ministros da República, mas ninguém sabe o que se fala e o que se pode fazer sobre proteção de dados. E aí é por isso que a gente continua caindo nos mesmos problemas, as empresas fazem o que querem, o governo se omite, a gente tem uma série de questões aí. Eu não sei como a gente pode caminhar mais do que a gente já avançou, mas com certeza é uma longa jornada que precisa ser percorrida, né? Raros. Até nisso a União Europeia está na frente. Nesse projeto todo que a gente discutiu aqui, existe um tópico específico para educação da população. Eles pensam em tudo. E tem um outro ponto importante, que a motivação financeira, dependendo de como esse desenho acontecer, seja em créditos de impostos, seja em créditos para o próprio mercado, se o mercado se inserir nesse contexto, pode ser um belo argumento para, enfim, estimular a conversa na mesa de bar. Agora sim, vou virar a chave e perguntar para o Rafa o que ele trouxe de notícia sobre essa semana. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. É uma notícia, André, que tem muita relação com o que a gente está discutindo aqui, porque envolve regulação, legislação. Por pouco, Uber e Lyft, que é a grande concorrente do Uber em alguns lugares, principalmente na Califórnia, por pouco, essas duas empresas de transportes por aplicativos não encerraram as suas operações na Califórnia, onde o Uber nasceu. Olha só que coisa interessante.
Então, 10, 11 anos atrás, quando surge o Uber com essa proposta da gig economy, da economia de bico, onde os motoristas poderiam trabalhar nas suas horas vagas, no início do ano, baixou uma resolução lá no estado da Califórnia que essas empresas deveriam tratar seus funcionários, a partir de 1º de janeiro, seus funcionários não, né? Os motoristas como funcionários. E essas empresas sempre alegaram que não, que elas são apenas plataformas, que elas fazem intermediação, que elas não teriam nenhuma obrigação com esses motoristas. Mas foi determinado que elas, por exemplo, estabelecessem uma espécie de um salário mínimo, que os motoristas pudessem ter uma folga em caso de doença, né, uma remuneração se eles ficassem doentes, que tivessem hora extra. Tudo isso foi determinado que essas empresas criassem um plano para que acontecesse. Não aconteceu, essas empresas foram ali dando um jeito, empurrando com a barriga para ver se ganhavam tempo, e aí, mais recentemente, teve um endurecimento. Foi dado um prazo até quinta-feira da semana passada para que essas empresas se adequassem a essa imposição das autoridades locais. E Uber e Lyft falaram o seguinte: se isso acontecer, a gente fecha, acabou, porque a gente não tem como manter esse tipo de operação com essas exigências. Conseguiram, aos 45 do segundo tempo, uma prorrogação disso. Num tribunal de apelação, ganharam prazo aí até 4 de setembro, e nesse 4 de setembro eles vão ter que apresentar um plano aí sim de 30 dias para colocar tudo em operação. Mas a gente sabe que eles vão tentar protelar isso até pelo menos novembro, porque vai ter um plebiscito na Califórnia e eles estão tentando contar com o apoio da população para que as coisas andem e voltem ao que era antigamente, ou seja, sem vínculo empregatício de empresas de plataforma com seus funcionários. Por que é importante a gente olhar para isso? Porque se isso está acontecendo no berço da inovação, da tecnologia, onde surgem essas empresas e está tendo esse movimento rebote, que é muito protetivo no sentido dos direitos dos trabalhadores, a exemplo do que acontece na União Europeia, nos Estados Unidos, em algum momento essa discussão vai chegar no Brasil. Vai ser questionada aqui no Brasil também por que isso não está acontecendo. Tivemos recentemente os entregadores de aplicativos reclamando dos baixos salários, das péssimas condições de trabalho durante a pandemia. Então, vamos ter essa discussão aqui. E é sempre assim, surgem as inovações, surgem as disrupções e depois as regulações vão tentando encontrar um equilíbrio para que o mercado caminhe e seja uma relação boa para empresas e para os trabalhadores. O que vai dar nisso, a gente vai acompanhar aqui na MIT Technology Review. A Califórnia sempre teve uma visão, enfim, mais progressista e de comportamentos, mas normalmente tinha de economia também. Essa visão da proteção, né? O Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia, usa, sem dúvida, esse argumento para explicar essa visão e, enfim, esse entendimento do que está acontecendo. Eu tenho minhas dúvidas se tomar essa decisão, Uber e Lyft pararem e esse pessoal não puder mais trabalhar, se isso é realmente uma proteção, se eles querem isso. Me parece que deixar o indivíduo escolher é uma solução mais justa, no final das contas. É claro também que essas empresas não podem fazer o que querem do outro lado. A gente viu aqui os argumentos dos entregadores aqui no Brasil eram também bastante justos, e aí, de alguma maneira, agora estão se organizando em cooperativas e acaba que o mercado vai ajustando essas distorções. Mas acho que é uma belíssima pauta para onde vai essa história toda. Diga, Carlos Aros. Eu insisto nessa história que eu comentei rapidamente sobre o depoimento do Facebook. Vem sendo... tá apertando cada vez mais, né? Acho que a gente está perto aí de um desfecho sobre esses relatórios aí que estão sendo produzidos. O Mark Zuckerberg está ficando já craque em participar dessas audiências e cada vez mais surgem aí indícios de
de que a coisa não era tão linda e maravilhosa como um certo filme mostrou lá atrás, né? De que havia problemas e que o jogo foi pesado. Então, foram mostrados aí nessa audiência alguns arquivos de mensagens de textos obtidos por integrantes da comissão, um deles sugerindo, indicando que havia ameaça do Mark Zuckerberg de que copiaria o Instagram como um produto do Facebook se o cofundador do aplicativo não concordasse em vender. Falou muito sobre o papel dos dados e da venda de publicidade, como o Facebook opera, mas entrou muito nessa questão da pressão que o Facebook exerce sobre a concorrência, sobre os rivais. E aí isso, claro, coloca não só o Facebook numa situação desconfortável, a gente já também comentou isso, mas as outras empresas que estão na mira da Federal Trade Commission. Tem aí um espaço para argumentação, o Facebook tem respostas para algumas das questões, mas não dá para negar que ele usa a força que tem para se valer aí de um espaço, de uma conquista de um espaço cada vez maior no mercado. O Facebook lá atrás foi multado, né, em 2018, acho que 2019, se não me engano, pela comissão, por causa daquela investigação envolvendo a Cambridge Analytica e violações de privacidade. O Facebook vem sendo muito cobrado sobre isso lá nos Estados Unidos, vem sendo muito cobrado na Europa sobre essa questão, já com algumas ameaças e tudo mais. E aí agora também vem tentar fazer a meia-culpa, dizendo assim, olha, não, nós vamos colocar o usuário como uma forma, tendo mais poder sobre os seus dados, vamos colocar ele em primeiro plano e tudo mais. Ele diz que há compromisso de mudar tudo isso. O WhatsApp também está tentando, como parte da empresa, né, tenta corresponder. Alguns usuários aí receberam notificações nessa semana sobre privacidade dentro da plataforma. Teve gente muito assustada. Pô, mas peraí, o WhatsApp tá mandando uma notificação aqui, o que será que mudou? Mas o WhatsApp já tentando mostrar, não, olha só, estamos em conformidade com a lei. Esse novo aviso aqui de privacidade, ele está aplicado por causa das atividades de tratamento de dados pessoais, se adequando à legislação brasileira e etc. Então ele faz acenos para dizer que está se ajustando, mas o Mark Zuckerberg está cada vez mais enrolado. E aí sobra aquela pergunta, né? Até quando Mark Zuckerberg fica no comando com uma imagem tão desgastada? E é inegável que cada vez que ele tem que se expor nesses depoimentos, ainda que os questionadores lá não sejam tão bem preparados quanto poderiam para fazer as perguntas para as plataformas, é um desgaste para a imagem da empresa, e aí o Facebook sofre com isso. Já teve impacto durante a pandemia, continua enfrentando uma concorrência bastante grande do TikTok, cada vez mais usuários no TikTok. O Instagram tenta responder, dessa vez a resposta não foi tão boa quanto poderia ser a época do Snapchat, e ele enrolado. Até quando os acionistas vão mantê-lo por lá, André Miceli? Pois essa é uma boa pergunta. A gente falou muito sobre isso no ano passado, o quanto ele tem ainda lastro para se desgastar em todas essas questões. Aquela filosofia aberta dele de pedir mais desculpa do que licença, parece que tem um custo alto. Mark Zuckerberg sempre falou, a gente vai fazer as coisas, quando der errado, a gente pede desculpa e retrocede, mas não vamos pedir licença para fazer novas implementações e para que a gente se comporte do jeito que eu, Mark Zuckerberg, no fim das contas é isso, acho que o Facebook deve se comportar. Enfim, realmente esse é um contexto difícil para ele, mas
vale lembrar que ele tem a maioria das ações, tirá-lo não é uma escolha, mas tem que acontecer nesse movimento de pressão que você mencionou, Aros. Diga, Rafa. Falando em Facebook, queria convidar todo mundo, já que a gente está terminando aqui o podcast, para nos acompanhar, não só no Facebook, mas em todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, Twitter. A gente só não está ainda no TikTok, mas eu tenho certeza que o André ou o Carlos Aros vão se aventurar por esse mundo dos desafios e dancinhos do TikTok. Eu acho que a gente vai começar isso aí com colunistas, viu? Se convida para estrear o nosso TikTok. Vamos começar com Vamos dar um desafio, uma dancinha para você, meu amigo. Olha, eu vou admitir que eu já tenho meu TikTok, mas ele é fechado, ele é só de curioso mesmo. Eu não sou produtor de conteúdo no TikTok, não, tá? Só para deixar isso claro. Vamos mudar isso. Mas, enfim, seguindo o que meu amigo Rafa Coimbra estava falando, nossos perfis nas redes sociais são @MIT Tech Review BR. Todas as discussões, artigos e complementos, análises que o Rafa e Aros, nossos colunistas, também fazem sobre as notícias, conteúdo em vídeo, enfim, tem muita coisa lá para você que nos ouve acompanhar também. Ô, André, quero só fazer uma recomendação para quem nos acompanha. Lá no nosso site, mittechreview.com.br, um artigo publicado essa semana que passou, trata dos muitos significados da cultura do cancelamento. E é uma reflexão interessante, super associada aí a esse ambiente das redes sociais, ao comportamento das pessoas. E aí a gente pode até perguntar o seguinte: vão cancelar o Mark Zuckerberg ou não? Os acionistas certamente se perguntam. Esse é um artigo realmente muito legal, escrito pelo nosso colaborador Bruno Natal, produção MIT Technology Review Brasil. Meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil. Um abraço, Carlos Aros. Um abraço, Rafa Coimbra. E obrigado, Fabrício da Mota Alves, que é advogado, professor, representante do Senado no Conselho Nacional de Proteção de Dados e colunista aqui da MIT Technology Review Brasil. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Semana que vem tem mais. Tchau!